Olá, boa tarde. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo em mais esta edição. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque no dia de hoje. Olhando os destaques, é a previsão de uma produção de soja um pouco maior lá no estado do Paraná. Previsão feita pelo DERAL, que é o órgão oficial do Paraná. O estado do Amapá ganha pela primeira vez zoneamento agrícola de risco climático para a cultura do milho. Nós vamos ver também, durante o programa de hoje, como que o algodão tem sido produzido agora dentro do vazio sanitário em algumas regiões do estado do Mato Grosso. Reportagem exclusiva aqui no Agricultura BR daqui a pouco. E ainda hoje, como está a situação do trigo na região sul do país e também das demais culturas de inverno. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. O estado do Amapá foi incluído pela primeira vez em uma portaria de zoneamento agrícola de risco climático elaborado pelo Ministério da Agricultura, que traz recomendações de período ideal de plantio. A portaria em questão é para a cultura do milho no ciclo 2017-2018. O Ministério explica que, por estar localizado no bioma amazônico, o estado do Amapá possui restrições para estímulo agrícola e, por isso, só agora ele conseguiu ter acesso a estes estudos técnicos do Ministério. Ainda nessa edição, a gente fala um pouquinho mais sobre este assunto e traz em detalhes como deve ser o plantio do milho neste estado brasileiro. E o Departamento de Economia Agrícola do Estado do Paraná, de Economia Rural do Estado do Paraná, divulgou na tarde desta última quinta-feira os números atualizados para as suas previsões em relação à produção da safra de verão. No caso da soja, houve uma estimativa que trouxe para cima, comparado com aquilo que tinha sido divulgado em setembro, aquilo que se espera para a produção de soja no Paraná. Chegando agora a uma previsão de 19.530.000 toneladas de soja, apenas 1% abaixo do último ano. Veja conosco então como é que está a previsão da soja no estado do Paraná. Nós tínhamos aqui dados apresentados em setembro com 19.460.000 toneladas de soja a serem produzidas. Agora, outubro, vindo para 19.530.000 toneladas, de acordo com os dados apresentados na tarde desta última quinta-feira. A melhora na perspectiva da produção de soja é resultado direto da maior área de cultivo, em 5.450.000 hectares. Esse número, 5.450.000 hectares, já é maior do que aquele que foi apresentado em setembro, com 5.430.000 hectares. De certo modo, essa área maior compensa um pouco a produtividade, que é mais baixa. A produtividade do estado do Paraná não é pequena, mesmo agora na 17-18, uma boa produtividade, mas o ano passado realmente o clima ajudou muito e ela passou de 60 sacas. Veja aqui os dados em relação à produtividade da soja no Paraná. A 16-17 atingiu 62,66 sacas por hectare, 17-18, 59,66 sacas por hectare. As revisões anunciadas nesta quinta-feira pelo DERAL foram mais significativas após os pequenos ajustes que tinham sido feitos durante o mês de setembro. Agora sim, mudanças um pouco mais fortes em relação à expectativa para a produção agrícola paranaense. No dia 10 deste mês de outubro, a Conab apresentou a sua primeira expectativa para a safra brasileira de grãos temporada 2017-18. Para a soja, a Conab confirmou mais um ano de elevação na área plantada com grão no Brasil, confirmando a maior rentabilidade desta cultura frente a outras cultivadas no verão. No caso da soja, a área deve ficar
de 1,6% até 3,8% maior neste novo ciclo, na comparação com o ciclo passado. A expectativa da Conab, portanto, para esta nova safra é de uma área plantada de 34.460.000 hectares, acima do ciclo 16-17, que foi de 33.900.000 hectares. De acordo com a companhia, a produtividade média deste novo ciclo deve ser inferior à da temporada passada. Ciclo 16-17 foi excepcional no Brasil como um todo. O clima colaborou muito desde o início da safra, na época de plantio até a época de colheita. E com isso os resultados foram altíssimos. Rendimento médio do país deve cair, mas ainda assim ficar acima de 50 sacas. É o que projetou a Conab neste primeiro relatório da safra. Enquanto no ciclo 16-17, a expectativa de colheita geral no país foi de 56,06 sacas por hectare. Para o ciclo novo, 17-18, a projeção é de 51,25 sacas. Com esse rendimento sofrendo uma baixa bastante significativa, a produção total de soja do país deve ser reduzida em cerca de 7 milhões de toneladas. No ciclo passado, o Brasil colheu mais de 114 milhões, foi a sua maior safra da história. Para o ciclo novo, a projeção da Conab está, no momento, em 107 milhões 120 mil. E há um avanço na produção brasileira de soja nas últimas temporadas. Nós vamos ver agora esses dados de produção, de acordo com a Conab, mas na sua evolução nas últimas temporadas também. Trazendo aqui esses dados, essa será a segunda safra que o Brasil tem registro de 3 dígitos para a soja, no que diz respeito à produção. A 12-13 teve 81.490.000 toneladas, 13-14, 86.120.000, 14-15 chegou a 96.220.000 toneladas, 15-16, muitos problemas climáticos, 95.430.000, 16-17 chegou a 114.070.000 toneladas e essa agora, como a Juliana destacava há pouco, 107.130.000 toneladas de soja. Aqui o que chama atenção também em relação ao consumo interno, utilização interna para a soja na temporada 2017-2018, que frente à temporada passada tem uma redução de 500.000 toneladas de acordo com a estatal brasileira. Aqui são os dados de consumo, pode mudar aqui para os dados de consumo, que é o próximo gráfico mostrando a situação brasileira. Agora sim, ele vem numa situação de alta desde a temporada 12-13. Aqui se nós tivéssemos mais temporadas, o pessoal em casa ia perceber que vem aumentando também nas temporadas anteriores a essa. A 12-13 teve um consumo total de 38.690.000, 13-14, 40.200.000, 14-15, 42.850.000, 15-16, 43.700.000 toneladas, 16-17 chegando a 47.280.000 e a 17-18 agora apontando um recuo de 500.000 toneladas, de acordo com o Conab, 46.780.000 toneladas. A Conab também reduziu a expectativa de exportação de soja pelo Brasil no ciclo novo. A projeção fica 1 milhão de toneladas abaixo do volume de soja que o Brasil enviou ao exterior no ciclo 16-17. Ainda assim, é um número bastante elevado, mantém o Brasil como o maior exportador de soja do mundo. Vamos relembrar, então, como que foi o desempenho do país nesse mercado internacional do grão nos últimos ciclos? Temporada 12-13, o Brasil enviou ao exterior 42.790.000 toneladas do grão. Safra 13-14 foram 45.690.000. Temporada 14-15, Brasil passa de 50 milhões de toneladas, chega a mais de 54 milhões. Ciclo 15-16, houve quebra de safra em parte do país por conta do fenômeno climático El Niño e a safra foi menor. Com isso, embarques também caíram, fechando o ciclo em pouco mais de 51 milhões de toneladas e meio. Temporada passada, 16-17, ano em que o Brasil colheu 114 milhões de toneladas, Brasil exportou 65 milhões delas para o mundo. Ciclo novo 17-18, apesar de sofrer uma redução de 7 milhões de toneladas na expectativa de produção, a expectativa de exportação cai em apenas 1 milhão, fechando em 64 milhões nesta primeira projeção. Tem um dado que a Agricultura BR já trazia logo quando o relatório, o primeiro levantamento da Conab para 17-18 tinha sido divulgado, que é em relação aos estoques de passagem.
A temporada 17-18, ela deve ter o menor estoque de passagem desde a temporada 2010-2011. Mas como é que é isso? Bom, o fato é que muita gente, e é bastante salutar, não confia, ou pelo menos confia desconfiando de números quando são principalmente do governo. São números oficiais da Conab. Tem gente que não acredita que essa temporada 16-17 alcance 65 milhões de toneladas. As exportações seguem até dezembro. De qualquer maneira, está muito próximo a chegar a esse número. Também alguns não acreditam que até chegue a 64 milhões de toneladas a 17-18. Mas também não se acredita muito, e aí aqui muita gente também observa que muitas vezes você tem acerto nas planilhas em relação àquilo que é disposto para os números nacionais. Como essa redução que eu falava há pouco a respeito do consumo interno. Cai 500 mil toneladas de soja de uma temporada para outra. 16-17 para 17-18, consumo interno de soja cai 500 mil toneladas. Parece pouco, mas esse pouco é o suficiente para balancear a planilha de oferta e demanda da 17-18. Por que eu digo isso? Porque os estoques de passagem, eles devem ser, se a Conab acertou todos os números divulgados no seu primeiro levantamento, esses estoques de passagem são os menores desde a temporada 2010-2011. Mais do que isso, garante apenas 2 dias de consumo. O que quer dizer isso? 338.500 toneladas estocadas no Brasil. 400 mil toneladas, o que garante apenas 2 dias de consumo interno. Horas, se esse consumo interno de soja não cair durante a temporada, não tem estoque nenhum de passagem no Brasil, se os outros dados estiverem corretos. Vamos ver esses números de estoques, eles ilustram o que eu estou dizendo agora, trazendo aqui que a 12-13, 740 mil toneladas de soja estavam estocadas no país ao final da temporada. 13-14, 1.550.000, 14-15, 920 mil toneladas, 15-16, 1.470.000 toneladas, 16-17, 3.570.000 toneladas e caímos para esse número agora, 322.300 toneladas em estoque no Brasil, de acordo com o primeiro levantamento da Conab em relação a essa temporada 17-18. Aqui nós vemos o estoque brasileiro caindo mais de 10 vezes entre o final da 16-17 para o final da 17-18. Como eu disse, essa redução na expectativa de consumo interno, somado, claro, também a expectativa de queda nas exportações nacionais, mas principalmente o consumo interno de soja, garante aquele estoque lá. Porque se o consumo for igual à da temporada 16-17, Brasil não terá nada de estoque de passagem para a safra nova. Esta semana foi marcada por alta forte do dólar comercial no Brasil. A alteração aconteceu em especial devido ao movimento político nacional bastante turbulento, em especial envolvendo a denúncia contra o presidente Michel Temer, que acabou por ser arquivada na última quarta-feira. Com toda essa movimentação turbulenta no cenário político do Brasil, dólar comercial ficou mais forte aqui no país, aliado também a algumas questões externas que facilitaram essa elevação. Da sexta-feira da semana passada até esta última quinta, a moeda subiu 10 centavos de real. A gente acompanha agora nesta tela como que foi a trajetória da moeda nos últimos dias. Veja que a sexta-feira da semana passada, dia 20 de outubro, cotação do dólar fechava a R$ 3,18. Esta semana abriu com a moeda já ganhando força. Na segunda encerrava a R$ 3,23. Já se tratava da maior cotação em 3 meses. Na terça-feira, a moeda fechava a R$ 3,24. Na quarta, mantinha este valor. E nesta última quinta, ganhou novamente mais 4 centavos de real por dólar, encerrando a sessão do dia a R$ 3,28.
O dólar mais alto aqui no Brasil implica em custo de produção mais elevado, já que a maioria dos produtos, insumos agropecuários, é importado. Por outro lado, facilita a exportação, dando maior retorno ao produtor que vende a sua produção. A soja, por exemplo, é um produto bastante exportado pelo Brasil e, com isso, quando o dólar sobe, ela ganha em reais. A gente acompanha, então, como que foi a trajetória da cotação da saca da soja no país neste mesmo período. E a gente vai observar que houve ganhos também. Na sexta-feira da semana passada, a média da saca da soja nacional fechava o dia a R$ 64,92. Na segunda, abria neste mesmo patamar e, a partir de terça, veio ganhando dia a dia. Na terça-feira, preço médio da saca no país, tomando como base os 10 maiores estados produtores, fechou o dia já a R$ 65,07. Na quarta, foi para R$ 65,20 e na quinta, para R$ 65,25. Esse dólar comercial que impulsionou os valores da soja no país ao longo desta semana continua subindo nesta sexta-feira. No dia de hoje já encostou nos R$ 3,30. Vamos acompanhar como está neste momento a moeda aqui no Brasil. Dólar comercial, neste momento, vem operando ainda com alta, ou melhor dizendo, agora já inverte a posição, vem com queda de 0,39%. Como eu dizia, ele já operou com forte alta nesta sexta, encostava nos R$ 3,30, agora reduz um pouco em relação ao fechamento de quinta, que foi de R$ 3,28. Neste momento, vem a R$ 3,27 mais 4. E na manhã desta sexta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano foi informado por exportadores privados de vendas avulsas de soja. No caso, 238 mil toneladas. Faz tempo que eu não trago esses boletins na Agricultura BR, porque faz bastante tempo também que não tem essas confirmações. 238 mil toneladas para a China, é o destaque de agora no Agricultura BR. Nós mostramos agora esses números, né, que acompanham e confirmam vendas para a campanha 2017-2018. Volume de vendas 238 mil toneladas, destino é a China, campanha 2017-2018. Esses são os dados de vendas hoje confirmados na manhã desta sexta-feira. Vamos saber como é que vem soja em Chicago que não tem conseguido manter muita força para manter as altas que tem surgido durante a semana. Muitas vezes nós temos alta na abertura dos negócios, permanece por um pouco, depois vem para a estabilidade ou queda. Hoje temos ligeira alta para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Posição de novembro, $9,72 o bushel, alta de 0,12%. Janeiro, $9,84 o bushel, elevação de 0,15%. Março, 9,94 de alta, com alta de 0,15%. Maio, $10,03 por bushel, com alta de 0,14%. Assim vem os negócios com soja na Bolsa norte-americana. O assunto segue sendo nos Estados Unidos, isso porque os norte-americanos já têm, como nós acompanhávamos no início dessa semana, até o último domingo, 70% das áreas de trabalho de colheita com soja já passados pelo processo. E lá tem um risco agora do inverno, né? As temperaturas começam a cair, está se aproximando o inverno e com isso algumas áreas de produção serem afetadas por uma temperatura bem mais baixa. Vamos saber agora com a Juliana Rezende se essa situação ela realmente pode ocorrer e afetar as áreas de produção. Você confere no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. As condições climáticas dos Estados Unidos agora seguem bastante favorável para os produtores de soja, que atualmente agora estão em fase de colheita e já avançam com mais de 70% de áreas colhidas. Nos próximos dias vai ter previsão de chuva, mas fica mais concentrada na faixa mais a leste do país e são pancadas mais fracas. A partir da semana seguinte, essa chuva agora vai começar a se espalhar um pouco mais pelo meio oeste americano, mas são pancadas que não devem chegar a ter 30 milímetros
de chuva em apenas 5 dias. No decorrer do terceiro período, essas instabilidades agora voltam a perder intensidade e se tornam pancadas mais fracas, com menor volume acumulado, não deve passar de 15 milímetros. Então, essas instabilidades, mesmo que ocorrendo nas principais áreas produtoras de soja ao longo das próximas semanas, especialmente no meio oeste americano, não deve atrapalhar o andamento da colheita, porque são pancadas mais fracas e que não têm potencial para garantir transtornos no andamento da colheita das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos fazer o primeiro intervalo bem rapidinho desta edição. No próximo bloco a gente fala mais sobre o estado do Amapá, que recebeu do Ministério da Agricultura a primeira portaria de zoneamento agrícola de risco climático. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Você entra em contato através das mídias sociais, pelo WhatsApp 67996562266. 67996562266. Não saia daí, a gente volta já já. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. O estado do Amapá foi incluído pela primeira vez em uma portaria de zoneamento agrícola de risco climático elaborada pelo Ministério da Agricultura, que traz recomendações do período ideal de semeadura de alguma cultura de acordo com os diferentes tipos de solo e também de cultivares. A portaria em questão é para a cultura do milho, na safra 2017-2018. De acordo, portanto, com este documento, os solos no estado do Amapá que são aptos ao cultivo do milho são os solos de textura arenosa, média e também argilosa. Essa portaria do Ministério da Agricultura traz também as áreas onde não é recomendado o plantio do milho no estado do Amapá. São elas as APPs, ou seja, áreas de preservação permanente, solos com profundidade inferior a 50 centímetros e também solos muito pedregosos. A época recomendada de plantio, ela varia conforme a região produtora do estado do Amapá. Mas, em geral, ela tem uma média para o estado. Está aqui na tela. A gente acompanha que varia de 11 de fevereiro até a data 31 de maio. O produtor que acessar o site do Ministério da Agricultura vai poder identificar nesta portaria qual é a data recomendada ideal para a sua região, para o seu município produtor, conforme o seu tipo de solo e também a cultivar utilizada. Bom, além de permitir que os produtores façam essa semeadura dentro do melhor período indicado, conforme as condições climáticas e também características da região, o produtor também poderá ter acesso ao Proagro e ao Seguro Rural. O Ministério da Agricultura explica ainda que, por estar localizada em uma região de bioma amazônico, o estado do Amapá tem restrições quanto ao estímulo agrícola e, por isso, somente agora teve uma portaria publicada especialmente para a produção na sua região. Por aqui, o Agricultura BR segue agora trazendo a participação do telespectador. E muita gente participa conosco através das mídias sociais, através do WhatsApp, o número 67996562266. Manda a foto da sua produção, do seu vídeo. E hoje quem está conosco é o Breno Bicalho, ele que está lá no interior de Minas Gerais e está trabalhando com o plantio do milho. Esse é o destaque de hoje no quadro Somos Todos Produtores. Nós vamos ver aí um pouco da produção do Breno, ele que está em atividade, ali está ele trabalhando, colocando ali, fazendo o cultivo do milho. É o Centro-Oeste Mineiro que está em período ali de cultivo, está preparando o solo, já está fazendo a semeadura também. O Breno, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Você pode participar também, Somos Todos Produtores. Envie a sua foto, vídeo para o Agricultura BR, 67996562266.
E falando em Minas Gerais, a Conab trouxe no seu primeiro relatório da safra 17/18 a projeção para a safra de verão do cereal no estado. A expectativa é de um recuo na área plantada, assim como tem sido tendência no restante do país. Mas um rendimento médio bastante significativo, que fica acima da média nacional e é o melhor da região sudeste do Brasil. A gente acompanha então essas primeiras previsões. A área deve alcançar 866.600 hectares. Rendimento médio do milho em Minas Gerais deve ser de 103,5 sacas por hectare e a produção deve ultrapassar os 5.380.000 toneladas. Preço com estabilidade para o milho em Minas Gerais é o que nós vamos trazer agora, já que estava falando de Minas. Vamos saber como é que vem os valores para a saca de 60 quilos do milho. Minas Gerais, que tem uma produção, tem que comprar muito milho fora, mas também, claro, tem a sua produção. Os últimos 15 dias vem com estabilidade. No dia 13 de outubro eram R$ 26,00 a saca, no dia 17, R$ 25,50. Depois manteve-se R$ 26,00 por saca de 60 quilos até esse dia 27 de outubro. Vamos saber agora do outro estado que produz milho com alguma participação, que é São Paulo. São Paulo que tem os valores de referência com alta de 1,8% no período dos últimos 15 dias. 13 de outubro tinha R$ 28,00 a saca de 60 quilos. No dia 17, alcançou R$ 28,50. Desde então, mantém R$ 28,50 a saca de 60 quilos, com alta de 1,8%. Dando sequência, agora vamos saber sobre a média nacional, considerando os 8 principais estados produtores do país, mínima e a máxima, para chegar a esse valor. Temos aqui no dia 13 de outubro, R$ 25,22 a saca. No dia 17, R$ 25,38. Dia 19 de outubro, R$ 25,44 a saca de 60 quilos. 23, R$ 25,55 a saca. E 27, saca de 60 quilos a R$ 25,72 a saca. 15 dias com alta de 2%, a elevações diárias para o milho em relação ao que estava acontecendo nos últimos 15 dias. E o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, divulgou dados importantes sobre a agricultura do segundo maior produtor de grãos do país na tarde desta última quinta-feira. Entre eles, trouxe dados em relação à primeira safra de milho no estado, que evidentemente cai bastante quando comparado à temporada 16/17. O recuo em relação à expectativa de produção alcança 38%. Mais do que isso, em relação àquilo que tinha sido divulgado em setembro sobre a expectativa de produção e também a expectativa de produção em outubro, houve recuo para a primeira safra de milho. É que a Agricultura BR destaca agora. A 16/17 contou, de acordo com o DERAL, com 4.220.000 toneladas de milho produzidas. E em setembro, a 17/18, era estimado em 3.110.000 toneladas. Outubro, 3.060.000 toneladas de milho. Assim são os dados em relação ao milho no Paraná. Milho de primeira safra, esse dado sempre é muito importante. O principal fator de queda em relação ao que ocorre com o milho no Paraná, a primeira safra, está ligado à área destinada ao cultivo. Essa área de cultivo, ela cai 34% para a primeira safra de milho entre a 16/17 e a 17/18. Assim como acontece na maior parte dos estados produtores de grãos, essas áreas, elas foram destinadas, boa parte delas migraram para a produção de soja, que dá uma rentabilidade maior ao produtor. Vamos ver então a área do Paraná caindo 34%, 16
16/17 com 453.230 hectares, 17/18 recua para 338.450 hectares. No caso do milho, as reduções refletem os baixos preços do cereal no mercado interno, que levaram os produtores a preferirem realmente o cultivo da soja em primeira safra, migrar às áreas, fator que já vai sendo apontado desde o final da última safra, da 16/17, que essa seria a principal pontuação dos agricultores brasileiros. E ainda falando de milho no Brasil, vamos rapidamente acompanhar o mercado futuro do cereal para enxergar como que os negócios estão sendo travados para entrega lá na frente. Milho negociado na Bolsa de São Paulo vem com negócios com tendência negativa nesta sexta. A posição de novembro cai 0,38% e negocia cada saca R$ 31,65. Milho para entrega em janeiro opera R$ 32,85, com queda de 0,54%. Milho para março do ano que vem na estabilidade. Cada saca para entrega naquele mês vale agora R$ 33,80. E a posição de maio cai 0,36% em relação ao último negócio, realizada neste momento a R$ 32,85 por saca. Exportadores privados dos Estados Unidos informaram ao Departamento de Agricultura do país vendas avulsas de milho. Foram 132 mil toneladas comercializadas com destino à Espanha. Vamos confirmar aqui os dados em relação a essas vendas. Volume de 132 mil toneladas, destino Espanha, campanha e entrega na temporada 17/18 para o milho. Vamos saber agora como é que vem esse milho operando na Bolsa de Chicago no dia de hoje. Temos aqui milho em Chicago que vem ali sofrendo pressões, vem andando um pouco de lado, não tendo muita força para subir as negociações do milho na Bolsa norte-americana. Se nós tivermos já os dados de Chicago, pode lançar aqui. Chicago, nesse momento nós não temos condições. Daqui a pouco você confere no Agricultura BR mais informações a respeito do mercado futuro norte-americano. O final de semana que se aproxima será marcado por chuvas fortes entre Mato Grosso do Sul e Paraná. A situação deve melhorar a condição hídrica dessas regiões. A Juliana Rezende conta pra gente agora qual que é a previsão, então, destas instabilidades e o quanto que ela melhora a condição do solo. Acompanhe. Nos próximos dias, a atuação ainda de um canal de umidade que acaba garantindo mais umidade da Amazônia para o centro do país, ainda vai garantir episódios de chuvas frequentes. Então, principalmente, as áreas mais secas do Centro-Sul, que é o estado do Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, vão voltar a receber chuvas nos próximos períodos. Agora, nesses próximos 5 dias, vai ter previsão de chuva mais concentrada entre o Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e também grande parte da região sudeste. Os ventos no alto da atmosfera ainda seguem garantindo essas instabilidades. O acumulado de chuva vai ser bastante expressivo, principalmente entre o Mato Grosso do Sul e também o Paraná, podendo alcançar até 70 milímetros. Nas demais áreas até pode chover, mas de maneira mais fraca, porque os acumulados são menores. A partir do segundo período, essa chuva agora consegue se espalhar um pouco mais, e aí as instabilidades conseguem se tornar cada vez mais abrangentes e acabar distribuindo melhor a chuva. Agora as instabilidades ganham mais intensidade no norte de Minas Gerais e grande parte da região centro-oeste. A chuva perde força na maior parte da região sul, estado de São Paulo e também as áreas mais ao sul do estado mineiro. A partir do terceiro período, mais para o começo do mês de novembro, essas instabilidades agora ainda devem seguir persistindo entre a região centro-oeste e também grande parte do sudeste. Apenas na região sul é que a chuva segue muito fraca, isolada, e também as pancadas vão ocorrer
com períodos intercalados de tempo mais seco. Então são pancadas mais fracas e também irregulares. As chuvas mais fortes ainda ficam concentradas entre o norte de Minas Gerais e também o norte do estado de Goiás. Então justamente naquelas áreas mais secas do centro-sul é que devem receber instabilidades com forte intensidade ao longo das próximas semanas e beneficiar principalmente o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E de volta aqui no estúdio, a gente segue falando de milho. Vamos agora acompanhar o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Como você já viu hoje com o Fabiano, houve vendas do cereal dos Estados Unidos para a Espanha, 132 mil toneladas negociadas nesta sexta-feira. Mas nem mesmo essa informação anima o mercado. O mercado da soja na Bolsa de Chicago cai nesta sexta, próximo a 0,5% para as posições de mais curto prazo. A de dezembro deste ano cai agora 0,57%. Bem abaixo de 3,50 a 3 dólares 48 centos mais 50 por bushel. Milho para entrega em março do ano que vem cai 0,54%. É negociado agora a 3 dólares 62 centos por bushel. Maio vem a 3 dólares 71 centos, com queda também próxima a 0,5%, e a posição de julho caindo 0,45% em relação ao último dia, com cotações a 3 dólares 78 centos por bushel. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente fala sobre a situação do trigo e das demais culturas de inverno no sul do país. Entre em contato com a Agricultura BR, nosso WhatsApp é o 67996562266. Estamos esperando o seu contato. Não saia daí, nós voltamos já. E o presidente Michel Temer assinou um decreto que permite converter parte das multas ambientais em serviços à comunidade. O produtor rural que aderir pode ter até 60% de desconto em suas multas. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Odacil Canepa. O decreto é polêmico. Foi muito criticado pelos ambientalistas, mas segundo o Ministério do Meio Ambiente, o processo não é tão simples. Se você aderir a esse edital, você vai pagar um percentual da multa, não a multa toda. É um incentivo para que essas empresas, essas pessoas, elas possam entrar na legalidade. Então as pessoas podem recorrer administrativamente, primeiro no órgão estadual, né, quer dizer, na supervisão estadual, no caso do IBAMA, no IBAMA estadual, depois vem para o IBAMA federal, depois ainda pode ir para o Ministério e acabando isso tudo, aí vai para a Justiça. Já a bancada ruralista diz que não é bem assim. O pessoal não lê as coisas e ficam falando o que não existe. O decreto dos crimes ambientais, daqueles que têm multas, ele não atinge a agricultura. É só ler lá. O que atinge a agricultura? Aqueles que fizeram o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e aí então ele se autodeclara, né, como com passivo ambiental, e aí ele faz o PRA, que é o Plano de Regulação Ambiental. Para fazer o PRA, o ministro do Meio Ambiente tem que regulamentar o artigo 42 do Código Florestal Brasileiro, que é dizer como é que ele vai fazer a recuperação da floresta que ele derrubou. A agricultura está fora disso, então o pessoal tem que ler realmente o decreto, porque a agricultura está fora e nós vamos exigir que saia o decreto da agricultura, que não saiu ainda, e o ministro assumiu esse compromisso na Comissão da Agricultura da Câmara em assinar esse decreto que nós estamos esperando. A portaria publicada pelo Ministério do Meio Ambiente já está valendo. Odacil Canepa para o SBA. A comercialização do café arábica no Brasil foi bastante lenta no último mês, visto as cotações baixas do produto. No Paraná, por exemplo, estado produtor desta variedade, em cerca de 1 milhão de sacas de 60 quilos, a comercialização avançou apenas 6 pontos percentuais em cerca de um mês, saindo de, veja só, de acordo com os dados, 49% da safra 17 comercializada no dia 25 de setembro para 55% no dia 23 deste mês de outubro. Os dados são da Secretaria de Agricultura do Estado. As cotações atuais do
do café arábica aqui no Brasil vem registrando algum ganho nos últimos dias. A recuperação ainda não chega a compensar toda a perda acumulada nos últimos meses, que foi influenciada pela queda do café na Bolsa de Nova York, por sua vez influenciado pelas notícias de chuva aqui no Brasil. A gente acompanha como que foi a comercialização, então, aqueles negócios que aconteceram ao longo desta semana, de acordo com o CPEA. A cotação é do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, negociado no estado de São Paulo. Esta última quinta-feira, 26 de outubro, registrou ganhos, levando a saca para os R$ 448,51. Com isso, os valores agora se igualam aos do final do mês de setembro. Vamos trazer agora os dados para Nova York. Nova York que segue sendo o grande termômetro em relação aos valores praticados com café arábica no Brasil, maior produtor e exportador do produto. Vamos ver aqui como é que vem. Hoje nós temos uma movimentação de alta que não chega a compensar preços no Brasil. Essa questão da alta em Nova York, as pressões negativas também, elas estão cada vez mais polêmicas em relação ao fechamento do preço no país. Posição de dezembro, $1,27 a libra-peso, uma alta de 1,96%. Olha, conversando com algumas pessoas do mercado de café, eles acreditavam que para esse final do mês de outubro, se poderia ter um valor para o café na posição de mais curto prazo a $1,34 a libra-peso. Dá para se observar que está bem abaixo disso. Dezembro vem a $1,27 a libra-peso, que é uma alta de 1,96% hoje. Março vem com alta também, 1,83% de elevação, a $1,30 a libra-peso. Maio, $1,32 mais 90 a libra-peso, com alta de 1,80%. Movimentação de alta para o café arábica em Nova York neste momento. Assim como o mercado de arábica, o de Conilon aqui no Brasil também vem bastante pressionado. No caso desta variedade, é a demanda enfraquecida do cenário nacional e também internacional que acaba impactando estes negócios. A safra do Brasil foi cheia neste ano de 2017, deixando as indústrias torrefadoras com estoques confortáveis. No exterior, a mesma situação acontece. Além disso, o maior país produtor, que é o Vietnã, tem tido condições climáticas positivas nos últimos dias. Isso tudo trouxe o mercado do Conilon para baixo no Brasil, que amarga quedas já de quase 6% somente neste mês de outubro. Esta última quinta-feira foi marcada por alguma recuperação, mas os valores ainda seguem bastante pressionados. Cotação da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 acima, fechou o dia a R$ 374,61, tomando como base o estado do Espírito Santo. Café robusta que tem tido valores mais baixos nas negociações no mercado futuro de Londres por conta da produção internacional, em especial da Ásia, com o Vietnã tendo uma produção muito mais elevada, que mexendo com o mercado já há pelo menos 2 ou 3 meses. Situação já prevista no Agricultura BR desde o mês de abril. O que nós temos hoje é uma ligeira recuperação para os negócios com o café robusto em Londres, que já fizeram hoje a posição de mais curto prazo até retomar o piso de $2.000. Vem com $1.999, com uma alta leve de 0,20%. Janeiro vem com $1.954 a tonelada, uma alta de 0,25%. Março vem estável, mas com alta de 0,5%, $1.926 a tonelada. E maio, a posição perde 0,20%, com $1.928, mas poucos negócios. Aqui há mais negócios ou liquidez de contratos, principalmente no mais curto prazo. Novembro e janeiro, há liquidez de contratos para as posições negociadas com café robusta. Não se tem muitos negócios à frente em relação ao mercado futuro de Londres para o café robusta, negociações se concentrando no mais curto prazo e com negócios abaixo de $2.000, de acordo com operadores internacionais.
E continua o risco para chuva forte no sudeste do país nos próximos dias. A Juliana Rezende conta em detalhes como isso pode acontecer. Além dos ventos no alto da atmosfera que seguem transportando bastante umidade para a região do sudeste, agora mais a formação de uma área de baixa pressão na costa da região vai garantir chuvas expressivas ao longo dos próximos dias. Então, justamente aquelas áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais é que são as áreas mais necessitadas, porque a disponibilidade hídrica do solo está muito baixa. No decorrer dos próximos 5 dias, a formação dessa área de baixa pressão na costa e também a passagem de uma nova frente fria vai garantir chuvas expressivas entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também toda a faixa leste do estado mineiro. Pancadas que ganham bastante intensidade e podem alcançar até 70 milímetros. No decorrer da semana seguinte, essa chuva agora ela vai conseguir migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte, justamente as áreas mais necessitadas da região sudeste. Então, o norte mineiro vai voltar a receber pancadas volumosas, em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias. Deve chover no norte de Minas Gerais. E isso ainda vai persistir no decorrer do terceiro período. Previsão de chuva forte na metade norte mineira e também pancadas mais expressivas no Triângulo Mineiro e também algumas áreas do centro do estado. Então, ao longo das próximas semanas, a região sudeste vai receber chuvas expressivas, abrangentes e justamente naquelas áreas mais necessitadas, que são as áreas mais secas do norte de Minas Gerais. Isso volta a garantir melhores cenários para o desenvolvimento das lavouras em praticamente toda a região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E no próximo bloco, os últimos destaques do setor hortifruti do Brasil. Vamos saber daqui a pouco a respeito de algumas propriedades rurais lá no Mato Grosso que têm cultivado algodão durante o vazio sanitário. Não saia daí, voltamos já. O valor da produção agropecuária do estado de São Paulo deve chegar neste ano a 77 bilhões de reais. A cana-de-açúcar, a laranja e a borracha têm os melhores rendimentos. Saiba mais com Gustavo D'Angelo. Para calcular o valor da produção agropecuária do estado paulista, os produtos são analisados e classificados em 5 grupos: frutas frescas, grãos e fibras, produtos animais, produtos para a indústria e olerícolas. Em termos reais, o VPA 2017 resultou em 77 bilhões e 10 milhões de reais. Foi o que apontou a estimativa preliminar do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A projeção, segundo o Instituto, considera os valores deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o que representa uma ligeira queda de 0,63% em relação a 2016. Com um aumento previsto de 13,9% em 2017, o grupo de produtos para a indústria garantiu resultado positivo no VPA total do estado. Os maiores desempenhos ficaram por conta da borracha, mandioca, laranja, tomate e cana-de-açúcar. O VPA da cana-de-açúcar elevou sua participação de 37,21% para 41,93% do volume total do estado, por conta do aumento nos preços médios, visto que fatores como déficit mundial de açúcar e produção em queda, aliados a um consumo alto na Ásia, sustentam as cotações. Todos os demais grupos tiveram variação negativa. Gustavo D'Angelo para o SBA. Os preços da cenoura em São Gotardo, Minas Gerais, devem permanecer acima dos custos de produção até o final deste mês, já que a área colhida não apresentou grandes alterações. O motivo é devido às baixas temperaturas durante o plantio e o desenvolvimento das raízes nos meses de julho e agosto. Nesta safra de inverno, os preços têm registrado patamares acima dos custos de produção, tendo uma redução de 16,6% na região mineira. De julho a setembro deste ano, a cenoura lavada foi cotada a R$ 18,50 a caixa de 29 quilos. Já no mês de setembro, os valores fecharam a R$ 12,94, 29% acima dos custos.
Temperaturas elevadas e a alta luminosidade têm acelerado a maturação dos tomates em Mogi Guaçu, São Paulo. Com isso, vem aumentando a oferta do fruto. Entre os dias 16 a 20 de outubro, o tomate salada tipo 1A e 2A tiveram médias de R$ 16,03 e R$ 31,60 a caixa, quedas de 27,9% e 29,7%. De acordo com os produtores da região consultados pelo Hortifruti CPEA, restam apenas 5% da safra para ser colhida na região paulista. Apesar do clima favorável ao consumo, a procura por melões segue baixa no atacado de São Paulo. Com isso, houve acúmulo de frutas nos boxes e os estoques aumentaram principalmente do melão amarelo. Entre os dias 16 e 20 de outubro, o melão amarelo tipo 6 e 7 teve média de R$ 24,71, a caixa de 13 quilos na CEAGESP. A comercialização de laranjas no mercado de mesa está lenta devido ao período de final de mês, quando a procura costuma diminuir. No dia 26 de outubro, a fruta teve média de R$ 19,30, a caixa de 40 quilos e 800 gramas, na árvore, alta de 3%. Já as cotações da lima ácida Tahiti despencaram nos últimos dias. A entrada de frutas ainda miúdas no mercado tem pressionado os valores. Além disso, o mercado in natura não teria absorvido os volumes disponibilizados a preços mais elevados na última semana. O preço médio da variedade está cotado a R$ 63,54, a caixa de 27 quilos, colhida com expressivo recuo de 26,3%. As medidas fitossanitárias adotadas pelo governo brasileiro, em parceria com os produtores do Brasil, para melhorar a produção agrícola do país e evitar danos nas culturas por conta de pragas e doenças, é uma atuação importante que cabe a cada produtor dentro da sua propriedade rural. No caso da cotonicultura, por exemplo, a produção de algodão, a principal medida fitossanitária é o vazio sanitário do algodão, que proíbe planta viva do algodoeiro durante determinado período, a fim de controlar o bicudo, principal doença da cultura que afeta a produção brasileira e traz muitos prejuízos a este setor. Infelizmente, Juliana, não são todos os produtores ou proprietários de terra que respeitam esse vazio sanitário. No interior do estado do Mato Grosso foram localizadas algumas propriedades que estão cultivando algodão, colocam em risco a cultura e colocam em risco também a sanidade dos seus vizinhos, da terra dos seus vizinhos. Você vai ver agora numa reportagem de Valdir Pacheco aonde que isso está acontecendo e o posicionamento oficial dos órgãos que fiscalizam se o vazio está ou não está sendo cumprido. Nossa equipe, andando pelas estradas desse imenso Mato Grosso, nos deparamos com uma cena preocupante que contraria todo um trabalho de pesquisa científica para combater a praga que causa sérios danos nas lavouras de algodão. Em pleno vazio sanitário para a cultura do algodão, encontramos uma propriedade aqui no Mato Grosso, onde a planta tiguera do algodoeiro está competindo com a soja, criando assim uma ponte verde para o bicudo do algodoeiro até a próxima safra. Consequentemente, um fator limitante de produtividade e grande prejuízo econômico para o setor. No término da nossa viagem, nos dirigimos até a sede da Embrapa Agrosilvio Pastoril em Sinop, no norte do estado, e mostramos as imagens para o pesquisador da Embrapa Algodão, Dr. Chitarra, que ficou preocupado porque as consequências não são somente para o bicudo do algodoeiro, vão além. O vazio sanitário para a nossa região, ele começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 14 de dezembro. Essa ponte verde, ela é fonte de alimentação para o bicudo, que é a principal praga da cultura do algodoeiro, e o vazio sanitário foi feito exatamente para o controle dessa praga na cultura. Mas não somente a nossa preocupação é com o bicudo, mas também que essas plantas elas podem hospedar diversas doenças da cultura, podendo isso ocasionar algum problema na próxima safra, na cultura do algodão. E o
Isso aí um prejuízo incalculável em termos de produtividade numa próxima safra, né? Poderá ser sim, tá? Tanto que o vazio sanitário exatamente prega esse conceito de quê? Da eliminação dos restos da cultura do algodoeiro para que não possa causar nenhum dano econômico na próxima safra para o produtor do Mato Grosso. Segundo o pesquisador, a planta tiguera passa a ser de risco fitossanitário quando atinge o estágio V3, ou seja, acima de 3 folhas verdes. Rebrotas de algodoeiro com mais de 4 folhas, ou então com estruturas reprodutivas, como botão floral, flores, a maçã e o capulho. O bicudo pode se alimentar disso daí. Tá? Então essa daí é a grande preocupação que nós temos. Além do ataque do bicudo, quais são as doenças que poderiam se manifestar consequência disso? Principalmente a mancha de ramulária. A mancha de ramulária pode estar presente ali, porque é a principal doença que ocorre na cultura do algodoeiro hoje. Como outras doenças também, a nossa grande preocupação hoje no estado do Mato Grosso também é a mancha de corinéspora, causada por corinéspora cassícula, que é a mesma corinéspora que é a mancha-alvo também da soja. Tá? É o mesmo patógeno, que hoje... antes era somente na cultura da soja e hoje nós já verificamos que está muito presente na cultura do algodoeiro. Logo após, nos dirigimos até a sede da Unidade Regional do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, órgão responsável pela fiscalização. Os proprietários, os produtores rurais, já são notificados antes do vazio sanitário. Já foram orientados, as datas, as legislações já foram passadas para os produtores. A partir do dia 15 de outubro, que o vazio sanitário já entra em vigor, essas plantas vivas que foram pegas em qualquer lavoura, elas terão que ser destruídas. E quais são as sanções? Olha, é o seguinte, as sanções das plantas com risco fitossanitárias, ele será autuado, será multado e terá que destruir todas as plantas vivas. A quebra na safra de trigo este ano marca o 3º ano de clima desfavorável à cultura no país em 4 temporadas. O tempo chuvoso na fase inicial de plantio, a estiagem durante o desenvolvimento das lavouras e o retorno das chuvas agora, com ventos fortes e outras situações climáticas, trazem um resultado muito ruim para a safra do cereal no Brasil. No estado gaúcho, por exemplo, ela é ainda de pior qualidade, a produtividade média das lavouras é muito baixa e o trigo tem uma qualidade bastante ruim. De acordo com a Emater Gaúcha, a colheita do trigo no estado atinge agora 24% da área total plantada. A condição dos grãos colhidos é considerada de regular a ruim. Aquelas lavouras que ainda se encontram com o cereal nos campos está bastante desuniforme. O boletim do Emater também mostra isso, uma maturação desuniforme dessa área produtiva com sintomas de doenças e manchas foliares. De acordo com o estado, há expectativa de muito recorrer ao Proagro por conta dessa quebra de safra no estado gaúcho. No Paraná, a situação não é diferente. A colheita por lá alcança 83% da área plantada até agora e a situação é de uma produtividade baixa bastante significativa. De acordo com o último boletim do Departamento de Economia Rural do estado, 1 milhão de toneladas de trigo serão produzidos a menos na comparação com a estimativa inicial. Lá atrás, no início da safra, a Secretaria de Agricultura estimava uma colheita de 3.295.000 toneladas, com um rendimento médio de 3.142 quilos por hectare. Os números atuais da colheita mostram, portanto, 1 milhão de toneladas a menos que serão colhidos. 2.247.000 é a nova expectativa para a safra do trigo paranaense. Rendimento médio cai para 2.358 quilos por hectare.
Não é apenas a cultura do trigo que sofre quebra nesta safra no Brasil. As demais culturas de inverno também. No estado do Rio Grande do Sul, a canola tem um resultado muito ruim. De acordo com a Emater e os números divulgados nesta sexta-feira, a produtividade média das lavouras é tão baixa que fica abaixo do custo de produção por saca no estado. Veja comigo os números na tela. O custo de produção é estimado em 14 sacas por hectare. A produtividade média que está sendo observada agora, na época de colheita da canola, mostra um rendimento de 12 sacas e meia, ou seja, o produtor está pagando para trabalhar, o custo de produção está acima daquele rendimento que ele está tirando dos campos. A produtividade média estimada no início da safra para canola no Rio Grande do Sul era de 25,8 sacas por hectare. De acordo com a Emater, a qualidade do grão é ruim, o tamanho é reduzido e a maturação também é desuniforme. No caso da cevada, a qualidade do grão retirado dos campos não atende o padrão das indústrias cervejeiras. Por isso, a colheita está sendo destinada à forrageira. A gente acompanha agora a situação, então, da cevada no estado gaúcho. O padrão das lavouras é ruim, os grãos estão leves e a coloração está escura. Por fim, a gente fala da aveia branca, uma cultura que neste ciclo no estado gaúcho ganhou bastante espaço em detrimento de áreas que foram perdidas com trigo. Produtores que não quiseram cultivar o trigo escolheram a aveia branca. E por lá a situação desta cultura também é ruim. Estimativa de rendimento médio tem sido de até 800 quilos por hectare. No início do ciclo, eram 3.057 quilos que a Emater gaúcha estimava para esta cultura no estado gaúcho. Os grãos de aveia se encontram escuros e também com peso bastante baixo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. Nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você conhece uma propriedade rural em Mato Grosso do Sul que trabalha com sistemas de integração. Vai ver também detalhes a respeito da portaria que facilita a importação de insumos agropecuários, logo depois do intervalo comercial. Até já! O ano de 2017 foi marcado pela parceria entre a AproSoja MS e o Canal do Boi, que entre os resultados dessa parceria trouxe também a série Caminhos da Produção. E hoje ela nos mostra na reportagem de Miriam Valadares uma propriedade rural em Maracaju, que é o berço da integração lavoura-pecuária, como que esses resultados da integração lavoura, pecuária e floresta surgem para o produtor rural. A nossa parada é na Fazenda Sapeagro, que fica em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Quando se fala na integração lavoura e pecuária, o município é um dos que sai na frente. Por aqui, o investimento em tecnologia faz a diferença quando o assunto é produtividade. Tem um papel muito importante das características edafoclimáticas da região. O solo da propriedade é fundamental para que se possam ter essas boas produtividades. O clima precisa ajudar, mas existem outros fatores que também são importantes, né? O pacote tecnológico que se adota para a produção, a integração lavoura-pecuária, especialmente aqui na nossa região, tem um papel muito importante. O plantio direto é outra prática que nos últimos anos trouxe
ganhos de produtividade muito grande e a preocupação que eu acho que vem crescendo muito do agricultor com a qualidade de plantio. A qualidade de plantio, a qualidade de como esses insumos estão sendo empregados no solo, ela é fundamental para que a gente venha tendo essas produtividades nos últimos anos. Além dos investimentos em tecnologia, o grupo aposta na diversificação das atividades. Quais as atividades que vocês têm aqui na propriedade? Bom, hoje aqui na propriedade a gente desenvolve o cultivo de soja, milho, aveia e cana-de-açúcar na agricultura. A gente tem a pecuária de corte para a produção de carne de corte de qualidade, carne Angus, e também tem uma área da nossa pecuária de corte para a produção de genética Brangus, com venda de reprodutores, matrizes e embriões. Além disso, existe a produção de frango de corte, a área de turismo tecnológico rural e educação e agora iniciando no mês de novembro a atividade de pecuária leiteira. Aliar a produção de grãos com o desenvolvimento da atividade pecuária é uma prática que a fazenda adota há décadas. Hoje a gente tem uma área de soja, que ela no inverno é semeada com milho e aveia. Toda a nossa produção de milho é feita com braquiária, em consórcio. E esse gado que fica durante o ano numa área bem restrita, nós temos 350 hectares de pastagem para um rebanho de 2.000 cabeças. Ele passa, após a colheita de milho, a ter toda a área da fazenda disponível para pastejo durante o inverno, podendo dar o descanso necessário para as áreas de pastagem fixa e mantendo uma condição nutricional boa para esse gado. Maracaju é conhecida aí pela integração lavoura-pecuária, né? Os produtores aqui adotam essa tecnologia. Quais os benefícios para o produtor rural? Olha, os benefícios eles são inúmeros, né? E eles são para as duas atividades, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Se não fosse assim, não faria sentido, né? A gente não pode ter nenhuma atividade dentro da fazenda que ela utilize o potencial da outra e acabe prejudicando a outra. Então, hoje a gente tem, em termos agronômicos, muitas vantagens do ponto de vista de conservação de solo, de melhoria de qualidade biológica dele, e do ponto de vista da pecuária você consegue ter um sistema muito mais intensivo, com uma nutrição muito mais adequada, que te proporciona melhores resultados. O ganho de peso desses animais fica em torno de quanto? As vacas de cria, que são levadas para essas áreas de integração no inverno, elas têm ganhado nos últimos anos 600 gramas dia, o que é um resultado muito maior do que as vacas que ficam nas áreas de pastagem fixa, que precisam ser suplementadas somente para manter o peso. Agora falando em produção de grãos. Na última safra de milho, a produtividade média foi de 103 sacas por hectare. Já na temporada anterior de soja, a colheita atingiu a casa das 68 sacas por hectare. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou na última quarta-feira um protocolo para agilizar a importação de insumos agropecuários no país. O protocolo permite que indústrias importadoras utilizem o sistema Operador Econômico Autorizado, que simplifica, agiliza e também dá a previsão da chegada dos produtos no país. As indústrias autorizadas a utilizar esse sistema são a BASF, Bayer, Adama, DuPont e Iara, elas que operam no Porto de Santos. Em seguida, o sistema será adotado nos terminais marítimos de Paranaguá, no estado paranaense, e do Rio de Janeiro. Este sistema de logística de importação já é hoje utilizado por mais de 60 países. Instabilidades tropicais mantêm o tempo chuvoso na metade norte do Brasil, que deve ter uma recuperação dos níveis de umidade do solo, tanto no norte quanto no nordeste. Quem fala sobre o clima por lá é Juliana Rezende. As instabilidades tropicais na região norte vêm se concentrando principalmente na metade oeste. Por conta disso, é que os índices de umidade do solo estão mais elevados nessas áreas. E essas chuvas não têm conseguido avançar para a metade do centro-norte do país, principalmente nessas áreas em vermelho do mapa. O interior nordestino, Tocantins, Amapá e também Pará tem garantido irregularidade nas chuvas. Por conta disso, problemas de déficit hídrico no solo. Nos próximos 5 dias, essas chuvas da região nortista
Paulista vão conseguir avançar um pouco mais para o interior nordestino. Por conta disso, vai voltar a chover na maior parte do interior do Nordeste. Só que são pancadas ainda fracas, acumulados baixos que não devem ter potencial para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Na próxima semana, essa chuva vai ganhar intensidade. Agora tem previsão de acumulados de até 50 milímetros no interior nordestino e 30 milímetros no Tocantins. E essa chuva ainda vai persistir com forte intensidade durante a terceira semana. Tem previsão de acumulados elevados de 30 até 50 milímetros na maior parte tanto do interior nordestino como também nas áreas mais secas da região norte. Então, no decorrer das próximas semanas, com essas chuvas se espalhando cada vez mais pela metade norte do Brasil, volta a trazer melhores cenários, porque essas chuvas têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e a garantir melhor crescimento para as culturas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Por aqui, a Agricultura BR destaca agora a soja no cenário internacional, operação na Bolsa de Chicago. Temos soja, agora não temos soja, temos ali o pessoal da Bolsa de São Paulo ali trabalhando. Não tivemos as melhores condições para mostrar o que vem acontecendo com soja em Chicago. Soja em Chicago que vinha mais uma vez andando dentro da estabilidade, agora vem com uma ligeira alta. Posição de novembro, $9,72 o bushel, com alta de 0,15%. A mesma alta na posição de janeiro de $9,84 o bushel. Março sobe 0,12, vem para 9,94 e maio $10,03 o bushel, com elevação de 0,12%. O dólar comercial no Brasil nesta sexta-feira vinha há pouco em queda em relação ao fechamento da última quinta, mas que foi de R$ 3,28, um valor altíssimo. Neste momento segue em baixa, próxima a 0,5%, já reduzindo a alta desta última quinta-feira. Agora R$ 3,26 mais 7. Mais destaques você acompanha na terceira edição, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por enquanto é só. Obrigada pela companhia e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. Talvez a edição das 17h20 hoje nós não tenhamos, nem o mercado do campo. Hoje tem leilão, hoje tem grande evento, gado de corte aqui pelo Canal do Boi. Então aproveite e realize bons negócios.